Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar o conceito de Big Data. Bom, professor, o nome pode até parecer difícil, mas eu quero que você faça uma menção, volte no tempo e lembre-se da aula que talvez o professor Luiz esteja ministrado para vocês ou o professor Canário em Direito Administrativo, na qual ele explicou que uma organização pode ser dividida em 3 setores, que nós chamamos da pirâmide, certo? A pirâmide tem nível topo estratégico, nós temos o tático, que seria o intermediário entre o estratégico, e o mais inferior, que seria o operacional. O operacional é aquele que tem mais o trabalho diretamente com o fim, o tático seria aquele que seria gerentes, supervisores, e o estratégico seria o quê? Os diretores, supervisor não, porque ele está mais no intermediário, mas digamos assim, diretor, superintendente, assessorias, e são aqueles caras, são aquelas pessoas que pensam como a empresa tem que seguir, como o órgão público tem que seguir. E por que eu estou falando isso sobre direito administrativo? Porque nesta aula nós iremos aprender como a ferramenta e quais são as ferramentas que garantem esse nível estratégico funcionar corretamente em um órgão público, tudo bem? Então, vamos entender o que seria a mineração de dados. Bom, gente, hoje nós trabalhamos na era da informação. Praticamente todas as pessoas hoje estão conectados com a internet. Se não estão conectados, já utilizaram uma vez a internet, tá bom? Para vocês terem uma noção, nós temos em torno de 7,7 bilhões de pessoas no mundo e nós temos 15 bilhões de equipamentos conectados na rede. Então, significa que a informação hoje ela está compartilhada e disseminada em todos os cantos do mundo. E o que acontece? Hoje, a informação é o poder. Com a informação certa, você pode ter uma tomada de decisão, você pode se precaver, e é por isso que está cobrando em concursos públicos, porque a sociedade em si, ela é retroativa. O que seria isso? Ela só faz algo, ela só toma uma ação se acontece alguma coisa. Então, sempre funciona por consequência. E as coisas começaram a mudar graças à tecnologia. Porque hoje você pode ser proativo, você pode analisar algo que aconteceu anteriormente, você pode se precaver. E isso é importante, porque aí você evita prejuízos, você evita consequências drásticas, você pode evitar, por exemplo, que um órgão público possa responder criminalmente, possa responder judicialmente e pode alavancar também os serviços, aumentar a eficácia de um órgão público. Porque hoje a gente sabe, né, com o novo governo que assim foi estipulado, que vão ter a avaliação de produtividade. Então, o órgão público, então, ele não é só para prestar serviço, tem que ter produtividade, tem que ter eficiência. E a partir desses sistemas, a gente consegue ter uma métrica. Tudo bem? Bom, vamos entender agora o conceito de mineração de dados. Primeiramente, o que são dados? Dados nada é mais do que informações brutas. São, digamos assim, faz 36 graus em Cuiabá. Isso é uma informação. Mas quando eu falo 36 graus, por exemplo, o que seria 36 graus? O número 36, por exemplo, eu não sei se eu estou falando, por exemplo, de um sapato, eu não sei se eu estou falando, por exemplo, da quantidade de cadeiras que existe na sala, eu não sei se eu estou falando, por exemplo, da idade do professor Luiz, eu não sei se eu, por exemplo, estou falando da quantidade de dinheiro que eu tenho na minha carteira neste momento. Então, percebam, 36 é um dado, mas quando eu falo faz 36 graus em Cuiabá, isso é uma informação. E o que você precisa saber? Um sistema de informação, ele armazena dado, ele não armazena informação. Ah, mas como assim ele não armazena informação? É porque um dado ele vai ser alocado no banco de dados do computador e essas informações, através dos sistemas, elas vão ser o quê? Juntadas. Como o cuiabano fala, adiodeadas. O que seria adiodear? Juntar para mostrar uma informação. Tanto é que você vai começar a perceber o seguinte, você criou uma rede social, certo? Essa rede social, por exemplo, tem vários campos, tem nome, sobrenome, e-mail, etc. Você armazena todas as informações em um campo só? Pensa aí, 30 segundos. Tum, 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 pum. Verdade, professor João Kleber. Eu não armazeno. Cada um tem o seu respectivo campo. E isso é
dado. Por quê? Os dados vão ser armazenados de forma aleatória no banco de dados. Quando você solicitar um relatório, quando você solicitar uma informação, o que o sistema faz? Ele vai e busca esses dados aleatórios e traz para você de forma conjunta. E você tem a ideia de que aquilo lá foi armazenado de forma junta, só que não foi. E para isso, você precisa entender o seguinte, que quando nós trabalhamos com sistemas, nós temos dois tipos de dados que caem no teu concurso público. Vem aqui comigo, gente. Você tem os dados estruturados, tá? O que são dados estruturados? Dados estruturados nada mais é do que aqueles dados que são inseridos por sistemas transacionais. Ah, professor, que palavra estranha. Transacionais nada mais é daqueles sistemas de empresa. Por exemplo, eu estou trabalhando no hospital, eu não tenho que ter a ficha do paciente? Sim. E o que acontece? Toda e qualquer ficha de paciente não tem um modelo padrão? Todas as informações são segmentadas? Sim, aquilo é um tipo de dado estruturado, porque pode mudar a pessoa, mas o tipo das informações que são inseridas naquele sistema é o mesmo. E isso é chamado de dados estruturados. Bom, mas hoje nós trabalhamos com redes sociais. Nós trabalhamos, por exemplo, com pesquisas em sites de busca, exemplo, Google, Yahoo e Bing, entre outros. E o que acontece? Eu não consigo definir, por exemplo, o que o professor João Kleber vai pesquisar na internet, ou o que ele vai postar numa rede social, ou o que ele está fazendo associação, divulgando uma notícia. Quando eu não consigo definir que tipo de informação é essa, nós chamamos que são dados não estruturados, porque você não consegue definir que tipo de informação é aquela. E aí você precisa saber o seguinte, o que são esses dados não estruturados? Posts de Facebook. Ah, professor, mas como assim post de Facebook? Beleza, o professor João Kleber postou no Instagram tal informação. O professor Luiz vai postar a mesma informação que o professor João Kleber? Não. Cada um posta o que achar necessário, o que ele está sentindo naquele momento. Então, por isso que são dados não estruturados. Por exemplo, postar vídeo no YouTube é a mesma coisa. Eu não consigo definir. A fala, o áudio também é a mesma coisa. Não existe um padrão a seguir. Você pode postar o que você quiser. Então, lembre-se, quando fala sobre mineração de dados, você tem dois tipos de dados, os estruturados e os não estruturados. Dados estruturados são daqueles sistemas transacionais, sistemas de empresa, sistemas de órgão público, aquilo que toda e qualquer informação vai ter que seguir um modelo. Dados não estruturados são aqueles que você não consegue definir que tipo de informação vai ser armazenada. Exemplo, redes sociais, vídeos, áudios, músicas, pesquisas na internet. Eu não consigo definir qual o teor da informação. Beleza? Já entendemos, então, que a grande rede, a internet, armazena vários tipos de dados. E aqui, exemplificando tudo que eu falei para vocês, né? Eu tenho arquivos que são estruturados, são aqueles sistemas transacionais, e eu tenho uns arquivos que são não estruturados. Por exemplo, imagens, áudio, vídeo, redes sociais, pesquisas na internet, todas as informações que eu não consigo mensurar o que tem lá dentro. Aqui também, arquivo PDF, tá? Bom, e aí nós iremos abordar o seguinte. Hoje, a tecnologia permite te dar um suporte de decisão. Ele vai te perguntar como é que funciona o conceito, vocês já aprenderam que funciona de dados estruturados e dados não estruturados, e você vai entender como que funciona essa mineração de dados. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, a máquina, ela vai te facilitar a busca, porque existe algo chamado de aprendizado de máquina. E o que é aprendizado de máquina? É uma solução da IA. O que é IA? Inteligência artificial. O que é inteligência artificial? São máquinas, digamos, algumas pessoas fazem menção simplesmente com robô, mas não pense somente com robô. São máquinas, computadores em si, que permitem estabelecer um conhecimento sobre determinado assunto. Tá? E como que ele consegue adquirir esse conhecimento? Porque envolve muito parte de religião, mas não fique vidrado, fixado nessa parte de religião. Eu quero que você foque e pense para concurso público. A máquina, o computador, ele vai aprender, mas ele não tem alma. O que acontece? Ele consegue aprender porque ele visualiza que você faz as mesmas coisas repetitivamente. Então, o que acontece? Preste atenção. E aí você vai lembrar agora disso. Eu acesso o Facebook todo santo dia, certo? Todo santo dia utilizando um determinado navegador. Você pode perceber o seguinte,
quando você utiliza um determinado site, quando você acessa ele, ele é mais rápido. E quando você acessa um site que você, por exemplo, faz mais de 6 meses que você não acessa, o que acontece? Ele demora. Então, você percebe que eu vou utilizar aqui uma terminologia bem básica. O computador ele pode armazenar o seguinte, sempre ele vai acessar determinado site, então eu vou armazenar no cache do navegador. E isso pode ser um tipo de tecnologia, porque ele armazena os dados meio que, digamos assim, repetitivos que você utiliza no dia a dia. E aí hoje nós temos várias tecnologias de inteligência artificial também, que é o caso, por exemplo, vamos colocar nome de empresa para ficar mais fácil de você lembrar na hora do concurso público. Hoje nós temos a Aura da Vivo, nós temos a Bia do Bradesco. O que é isso? Ele consegue analisar os dados da sua conta corrente, ou seus dados, por exemplo, da sua conta de celular, ou também Vivo fixo, enfim, conta de linha fixa, e consegue visualizar um perfil teu. Ele consegue visualizar, por exemplo, que você é um cara que sempre está no crédito, nunca está devendo, ou, por exemplo, ele visualiza que você é um cara que está com déficit. O que ele fala? Bom, se o cara está devendo no banco, eu vou inserir um crédito consignado nele. Se ele está devendo o cartão de crédito, eu vou induzir o parcelamento. Mas o que acontece? A máquina não veio e surgiu do nada. Ela pegou as informações que ali estavam armazenadas, certo? E é isso que nós chamamos de aprendizado de máquina e criou mecanismos. Então, ele trouxe soluções com aqueles dados que estavam ali armazenados. E isso é inteligência artificial. E isso é utilizar a informação de forma coerente. Tá bom? E aqui tem uma imagem que ilustra tudo isso que eu estou falando. Vamos pegar, por exemplo, a Bia. A Bia visualizou que você tem muito movimento de conta corrente, de cartão de crédito, certo? E aí ele percebeu que você não está utilizando o limite máximo, ou se você já estourou o limite. O que ele faz? Se você já estourou o limite, ele vai te induzir ao crédito consignado. Ele vai ter um algoritmo que vai buscar todas as opções que podem se encaixar com o seu perfil. Se eu estou devendo, vou oferecer empréstimo. Se eu não estou devendo, vou inserir a poupança. Conseguir entender a ideia? Ele tem um algoritmo. O que são algoritmos? Nada mais é do que sistemas, são instruções que vão analisar determinada situação. Bom, depois que ele analisa a situação, ele te manda, ó, você quer fazer isso? Você quer fazer aquilo? E aí vem do nada, né? Aquelas opções, por exemplo, principalmente no Internet Bank hoje, que utiliza, você tem tanto liberado para crédito consignado, ou faça um parcelamento para quitar determinada conta. Então, o que acontece? Isso é aprendizado de máquina. Mas para que exista um aprendizado de máquina, eu preciso dos dados, e é por isso que a máquina não vai dominar o mundo em si. A máquina vai te auxiliar, vai te facilitar a tua vida, porque primeiramente ela precisa dos dados, para depois ter uma tomada de decisão. O que acontece? As máquinas, por exemplo, ela vai tirar o supervisor, ela vai tirar a função do gerente e o cara vai ter que mudar o seu perfil. Ele não vai ter que ser visto como um gerente, ele tem que ser um cara de tomada de decisão. Por quê? Preste atenção. Você consegue compreender que os dados já estão aqui, que a tomada de decisão já está aqui. Então, eu não vou ter um meio campo, eu vou ter só o fim. Se caso ocorrer um problema, por exemplo, eu queria parcelar em mais vezes, eu queria fazer determinada ação. Então, aqui, o que seria o aprendizado de máquina? Vai facilitar a vida de um órgão público, vai facilitar a vida de uma instituição privada, tá bom? E aí, como que funciona o aprendizado de máquina? Ele armazena conhecimento, porque para funcionar o aprendizado de máquina, eu preciso dos dados. Sem os dados, eu não consigo fazer nada. É a mesma coisa seguinte, ó, eu dou o dinheiro para você. Tá, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? É isso que você precisa entender. O sistema ele precisa de ter a informação. Ó, R$ 36 para você comprar a aula de informática do professor João Kleber. Ótimo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, o aprendizado de máquina é a mesma coisa. Eu preciso de ter a informação para determinar tal situação. Depois que você tem os dados, você armazenou o conhecimento. Você vai aplicar o conhecimento. Se eu tenho os R$ 36 para comprar a aula do professor João Kleber agora, eu vou comprar agora. Ótimo. Bom, depois que você comprou, você tem a possibilidade
de adquirir novos conhecimentos, porque essa roda ela é viciante, ela não para, é todo momento. Mas como que funcionaria adquirir um novo conhecimento com uma máquina? Por exemplo, ela consegue encontrar meios mais rápidos. Por exemplo, eu percebi que se eu colocasse determinada opção, eu chegava a ter determinado objetivo. Eu percebi também que se eu colocasse só essa informação, eu alcançaria aquele objetivo. Então, é que nem um GPS. Pronto, um GPS. O GPS ele não te dá um caminho que você estabelece, mas ele pode te sugerir uma rota mais rápida. E isso é inteligência artificial. Ele consegue estabelecer um dado, porque você falou, ó, eu quero ir para Brasília. Ele vai te estabelecer uma rota. E normalmente você já sugere uma rota para o GPS. E aí o que acontece? Ele fala, olha, se você pegar essa rota tal, você vai ter uma economia de tantos quilômetros, de tantos minutos e, consequentemente, você vai ter uma economia de combustível. E isso é novo aprendizado com uma informação que você já tinha, beleza? Então, você entendeu o que é mineração de dados, você entendeu como que funciona isso, e agora você vai aprender as soluções que caem no teu concurso, tá? Bom, pessoal, então, aprendemos a parte do conceito, agora a gente vai entender o funcionamento e as soluções que permitem garantir essa grande armazenamento de dados e esse suporte à decisão. A primeira ferramenta que vocês precisam entender é sobre o Data Warehouse. Normalmente, falamos em português Data Warehouse. Então, o que você achar mais conveniente para lembrar na hora da prova, tudo bem, até porque a prova não é oral, tá bom? Então, Data Warehouse seria armazenamento de dados e serve para quê? Imagine só, numa empresa, você tem vários sistemas atrelados a ela. E aqui essa imagem ilustra bem. Imagine que cada cilindro desse, por exemplo, seja contabilidade, RH, recursos humanos, financeiro, o setor de TI. E o que acontece? Todos esses sistemas eles são integrados. Então, imagina o Data Warehouse, tá? Ou Data Warehouse, como se fosse um grande bloco de armazenamento de dados. Então, uma grande central de informações. Nós chamamos normalmente de ERP, na linguagem técnica. O que seria isso? Todos os sistemas interligados. E lembrando, esses sistemas eles são transacionais. Traduzindo para você compreender na hora da sua prova. Esses dados eles são estruturados, porque eu consigo definir que tipo de informação vai estar em cada cilindro aqui apresentado, tudo bem? Então percebam, Data Warehouse, ele consegue armazenar grandes volumes de dados, tudo bem? É uma central onde fica armazenado todos os dados de uma empresa ou de um órgão público, e todos esses dados são separados e interligados, tudo bem? E para que serve esse sistema, professor? É para decisões estratégicas. Imagine só, todo mês tem uma reunião mensal com todos os diretores para falar, bom, aonde foi nosso ponto de melhoria? Digamos assim, onde foi o ponto crítico que nós precisamos atuar com ações rápidas para melhorar o órgão ou para melhorar a empresa na qual você esteja vinculado. E também verificar o seguinte, não é só ver os pontos negativos, ver os pontos positivos também. Você vai visualizar, bom, qual é o setor, qual que é o departamento que teve uma grande produtividade ou que melhorou muito se comparado ao mês anterior. Então, tudo isso, tá? O Data Warehouse, ele te permite, porque são os dados, um grande volume de dados, e ele te facilita na tomada de decisão. Bom, o Data Warehouse ele não trabalha sozinho. Você pode perceber que tem vários departamentos. Esses departamentos são chamados de Data Mart, tá? Ou eu vou chamar isso para você, para facilitar na hora da sua prova, eu chamo Data Mart de Minions, tá? Por que Minions? Eles são pequenos Data Warehouse, tá? Por que, professor? Imagine só, eu tenho uma empresa. Vamos pegar, por exemplo, o Banco do Brasil. Banco do Brasil. O Banco do Brasil armazena informações gigantescas. Então, o que acontece? Eu não consigo colocar, por exemplo, uma informação num local só. Eu tenho que dividir, eu tenho que descentralizar. Quando eu consigo fazer a descentralização dessas informações para a tomada de decisão, até porque, imagine só, tem projetos de poupança, tem projetos de investimento, tem projetos, por exemplo, de empréstimos, e essas informações, digamos assim, são diferenciadas, tem que ter um olhar diferencial. Então, eu não posso colocar essas informações tudo num pacote só. Então, quando eu divido, quando eu fragmento, eu estou criando, chamando algo de Data Mart, tá? Que significa o quê? Especificar.
seria uma central de dados, assim como o Data Warehouse, só que vai ser o quê? Específico. E aí, tem bancas que cobram essa palavra. Volátil. O que é volátil? Volátil significa que a informação, ela muda. Tá? Ela muda. E o que seria isso? A informação, ela pode ser mudada conforme o projeto na qual ela esteja inserido. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. Tá? O Data Mart, ou Data Mart, ele muda. Por quê? Dependendo da atualização do sistema, ele vai mudar. E aí tem uma imagem que ilustra bem isso, que cobra em concurso público. Tá? Isso aqui é a empresa na qual você está vinculado, ou o órgão que você está vinculado. Tudo bem? Então, percebam, eu tenho as grandes empresas, as informações são armazenadas, na qual eu posso fazer uma busca, eu posso incluir uma informação, ou eu posso atualizar uma informação. Essa informação vai chegar nesse setor maior, que a gente aprendeu que é o Data Warehouse. Esse Data Warehouse é um conjunto imenso de dados, Só que se eu estiver trabalhando numa empresa que é muito grande, eu não posso ficar só com uma central, eu tenho que dividir. Se eu divido, eu tenho os Data Marts, ou Data Marts, que são pequenos, são os minions Data Warehouse, que armazenam informações específicas. Como eles armazenam informações específicas, lembrando que aqui ele é volátil. O que é volátil? As informações são atualizadas aqui dentro. E a central, onde está inserida todas as informações, ela não é volátil, tá? O que seria não volátil? Porque as informações já foram atualizadas na ponta. Aqui é só um meio de buscar as informações. Então, quando o usuário ele solicita uma informação, passa-se da seguinte maneira. Você vai pesquisar, você vai inserir, você vai atualizar. Aciona o Data Warehouse, que ele vai acionar os Data Marts. E assim funciona o processo de mineração de dados. Beleza? Bom, entendemos então como é que funciona lá através daquele diagrama, a parte de mineração. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.